Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e o vídeo de hoje é sobre chuva. Sim, um vídeo sobre chuva. Mas em que sentido? Por que não para de chover no Rio Grande do Sul? A gente está tendo esse problema com as chuvas desde o final do mês de abril. Hoje é dia 23 de maio, então são mais de 20 dias nessa situação. Lá no final de abril e no início deste mês, choveu muito e a gente teve então essa tragédia com os alagamentos. E foram dando os dias de sol e a chuva voltando. Dava sol e a chuva voltando e ela continua voltando. Por que isso acontece? Primeiro, o Rio Grande do Sul ele está ao sul do Trópico de Capricórnio. O que significa isso? Ele está numa zona temperada, onde predomina um clima subtropical. Quando vai entrando o outono e ao longo dele, e principalmente no inverno, é muito comum passar por aqui a massa polar atlântica, que é uma massa de ar fria e úmida. E o que acontece? O Brasil tem outras massas de ar, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental, a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica. De todas essas massas que eu citei depois da massa polar, apenas a massa tropical continental vai ser seca. Então o que acontece? A massa polar ela acaba se chocando com algumas dessas massas de ar e gera chuva. Como assim? A massa de ar frio ela é mais densa, ela é mais pesada. Quando eu tenho um choque de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, o que a massa de ar frio faz? Ela empurra a massa de ar quente para regiões mais altas da atmosfera, causando a condensação deste ar quente. Por que ele condensa? Porque ele vai ficando mais frio. Nessa condensação, então, se formam as nuvens. As nuvens elas vão, então, acumulando cada vez mais umidade, até chegar no seu ponto de saturação e causar, então, a precipitação de água em estado líquido, que é a chuva. Ok? Basicamente, é essa a dinâmica. O nome disso é chuva frontal, choque de massas de ar. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum ter um dia de sol e a gente receber a notícia lá. À noite chega uma frente fria que vai provocar chuva no estado do Rio Grande do Sul. Ok? É muito comum, tá? As frentes frias pelo mundo, sim, frias e secas, encontram ar quente e úmido e daí eu tenho a chuva. O que acontece com o Rio Grande do Sul? A massa polar ela passa por aqui e ela encontra principalmente a massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida. Então, o que ocorre? Ocorre o choque de um ar frio com um ar quente, porém, ambos são úmidos. Então, eu tenho uma intensificação da chuva. Às vezes, eu tenho um encontro com a massa tropical atlântica, principalmente no litoral, que também é quente e úmida, e a massa polar fria e úmida. Novamente, eu tenho mais chuvas. Então, é o encontro de duas massas de ar que são úmidas. Porém, uma é quente, uma é fria. Então, eu tenho a condensação, eu tenho a chuva. Porque o ar frio empurra o ar quente para regiões de maior altitude. Consequentemente, eu tenho o resfriamento, a condensação e a chuva. Às vezes, vem um calor ali, aqui em maio mesmo. Tá? Essa semana, antes dessa chuva, fez 30 graus. Às vezes esse calor ele vem da massa tropical continental, que é uma massa de ar quente e seca. E daí encontra o ar frio, úmido, vai novamente ter uma dinâmica e vai ter a condensação e a chuva. O que está acontecendo neste mês de maio? Está sendo muito comum a chegada da massa polar e ela encontrar principalmente a massa equatorial que vem lá da Amazônia, se juntar com ela, depois se junta com a massa tropical atlântica. Então tem várias massas de ar se chocando, causando a condensação e a chuva. Dentro de uma possível normalidade. O que ocorre? Dinâmica. Não vamos
colocar o El Niño. Vamos imaginar que é um período tranquilo no Rio Grande do Sul, do clima subtropical. Não tem El Niño, não tem Laninha. Faz dias com uma temperatura um pouco mais elevada, lembrando que a gente está no outono. À medida que os dias vão passando, o nível de radiação vai ficando menor até chegar no solstício de inverno. E o que vai acontecer então? Deu esse dia de calor, 27, 28 graus. Vem a massa polar, se chocam, tem a condensação, tem a chuva. A chuva dura alguns dias, ela é espalhada geralmente e ela para. Por que ela para? Porque a massa de ar ela vai se deslocando pelo interior do Brasil, pelo litoral, ou ali pela Argentina e pelo Paraguai, e a temperatura cai, faz frio. Tá? Essa é a dinâmica normal. O que está acontecendo aqui? A gente teve aquela chuva lá no final de abril e início de maio, muita chuva, muito alagamento, o solo está encharcado, o ambiente está úmido. Então, quando ocorre uma chuva um pouco mais volumosa, ela já vai encontrar uma situação saturada. O solo encharcado, as ruas alagadas, e aquele problema do alagamento, ele vai demorando mais para passar. O nível dos rios vão baixando, só que daí vem a chuva e estaciona, eleva um pouco. Está acontecendo essa dinâmica. Dá a chuva, enche os rios de novo, baixa o rio depois por causa de dias de calor, e também pelo escoamento da água. Porém vem outra chuva, encontra tudo que está alagado aí, encontra o solo encharcado e o problema se alastra. Ok? Então, por que está chovendo bastante no Rio Grande do Sul? Porque a gente está no outono, indo para o inverno, a massa polar vem com mais frequência e quando ela vem, ela encontra pelo caminho outras massas de ar que são quentes. E quando essas massas de ar quente também são úmidas, é ar frio úmido com ar quente úmido. Choque de massas de ar, chuva. Ok? Certo, pessoal? Um forte abraço. Espero que tenham gostado. Se inscreve aí no canal e até a próxima aula.